durante alguns segundos eu lembro de ter pedido para Deus mais uma chance só. Eu quero viver uma vida incrível. Com relação justamente a essa questão das camadas da personalidade, né? Porque vocês estavam comentando a respeito de sair do vício, né? Eu queria entender se para vocês a camada, por exemplo, da personalidade interfere também, ela é determinante na hora de você conseguir sair desse vício. Sei lá, o cara que é um camada 4, né? E até para ele sair da própria camada 4, ele necessita de ajuda, né? Ele não consegue sozinho transpor as camadas assim. Para um cara que está, sei lá, numa camada mais acima, ele sai de determinados vícios de uma maneira mais fácil. Não é assim, não tem nada a ver, eu estou inventando moda aqui. Como é que vocês enxergam isso baseado na teoria das camadas, por exemplo? Bom, eu vou responder rápido, porque essa aí eu quero que ele responda. Sim, sim, com certeza. Né? Então, cada um vai entrar num outro tipo, provavelmente, de vício, porque vai enfrentar uma outra dificuldade, vai ter uma outra dor, provavelmente vai ter um outro comportamento, vai ter outra visão de mundo. Então, absolutamente sim, até a última. A última, já teoricamente, não vai ter essa parte. Mas eu queria que ele respondesse. Só quem está aqui meio perdido a respeito de camadas da personalidade, só para deixar claro, nós temos um Insight BP sobre camadas da personalidade. Com Vitor Lúcio, muito bom. Muito bom, inclusive, excelente. E temos um artigo também no nosso portal, escrito tintim por tintim, todas as camadas da personalidade. E no curso Formação da Personalidade do Bruno, que eu fiz 2 dos 3 cursos, não fiz o de Zonde, porque, ainda tô flertando com o curso ali, vendo se eu consigo, né? Se eu consigo entender aquilo. Consigo? Então, vou fazer. E ele dá uma baita de uma aula sobre camadas da personalidade. Eu aproveito também para fazer o merchan do curso do Marcelo Danukalov, que também já esteve aqui com a gente, que ele trata as camadas da personalidade na questão da maturidade entre pais e filhos. Está lá no Escola da Família também, um excelente curso. Feito o merchan básico, Pedro, fica à vontade. Então vamos lá. Obviamente não vai dar para explicar aqui, e tem todos esses elementos aí disponíveis na BP, né? Mas, para ambientar o pessoal, imaginemos que a personalidade humana ela se desenvolve em alguns níveis, desde o primeiro até o 12º, que é a famosíssima 12 camadas da personalidade. Que você vai desde o bebê, né, em que o que é que existe para o bebê? Apenas o corpo dele. Né? Tanto que ele percebe o corpo da mãe, aquela fase de fusionamento, né, que é a mesma coisa, né? Ele percebe o corpo da mãe como extensão do próprio corpo dele, né? Aquela coisa toda. A criança também, ela percebe, ali na segunda camada, ela percebe o mundo inteiramente físico. Então, um menino que, sei lá, ele pega esse café aqui, aí ele chega no carpete, ele pega o café e derrama aqui no carpete. Ele não está sendo mal criado propriamente. É porque o mundo dele, ele só quer ver o que acontece fisicamente com o negócio, ele só quer ver como acontece. Uma vez nós viajamos e eu tinha um priminho à época, que ele começou a se ausentar e todo mundo, oxe, cadê fulano, cadê fulano? Aí alguém percebeu, ele estava indo, era um tapete, ele ia fazer xixi no tapete e ficava olhando o tapete, o tapete, né, sugar o xixi. Ele só estava querendo ver aquilo acontecendo, entendeu? Era só isso que ele estava querendo. E aí você chega na famosíssima 4ª camada da personalidade, que é a camada onde o que dói não é a experiência do mundo físico, você saber ou não o que acontece. O que dói é você não ser amado, vamos botar assim, é você não ser desejado, você não ser querido. Né? Seria uma camada, obviamente, dos primeiros momentos da vida humana ali, quando você está virando adulto. Você vai subindo as camadas e o que acontece é que cada grau que você ascende nas camadas é um grau de ação no mundo. Então, se você notar, você pega a criança ali, qual é o grau de ação dela? Nada para além do próprio corpo. Quando você pega alguém que está na 11ª camada, é alguém que tem ação histórica. Então, não apenas ele age sobre o próprio corpo, como sobre a sua estrutura social imediata, como sobre o tempo histórico total. Um Napoleão, por exemplo. Exato. E aí você chega na 12ª camada, que é o santo, e o santo age num nível, inclusive, supratemporal. Quer dizer, o santo age a partir, sob a espécie da eternidade, né? A luz da eternidade. Então, ele já age nesse nível. Beleza. Dito isto, o que é que acontece? As 12 camadas da personalidade estão sendo usadas quase como se está sendo usado os 4 temperamentos, que na verdade são como filhos do modo como se usa os signos.
Né? Então a pessoa... É interessante isso. A pessoa eu percebi bota lá também. um rótulo, né? Uma coisa meio determinista. Ah, assim. seu quarta camada. Seu quarto, exato. É. E assim, Xingamento. já. E o que acontece? O mundo, ele não faz, fulano está na quarta camada, vou lançar só esses problemas. Isso não acontece. O mundo acontece de uma vez, como uma torrente em cima de você. Aham. Então, todos os problemas humanos acontecem ao mesmo tempo. O que é que vai diferenciar a sua relação com ele? É o seu nível de ação perante ele. Então, é óbvio que, a depender da camada da personalidade em que você estiver, o seu modo de ação perante o que acontece na realidade vai ser diferente. Porque é um nível de ação que você vai ter. É uma maneira de perceber e um nível de ação. Então, o problema da santidade, por exemplo, quando ele bate na quarta camada, gera o que eu estou chamando de catolicismo instagrâmico. Que é o seguinte, o que é o catolicismo instagrâmico? Os 10 mandamentos reduziram-se ao 6º. Então, assim, você tem 10 mandamentos, mas você observa se a pessoa está com a saia no tornozelo, se a pessoa é aberta à vida e tem um monte de menino, e se a pessoa vai fazer homeschooling ou não. Cosplay de católico. Você é cosplay de católico. Tem que seguir a cartilha, né? Aham. Hoje em dia você virou um movimento que, tipo, eu tenho que ser católico, eu tenho que ter 10 filhos, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que... Exato, mas é que tá, se fosse um desejo brotado, por exemplo, da 8ª camada, é muito diferente. Esse mesmo eu tenho Sim, da sim. 8ª camada é diferente do eu eu quero. tenho da 4ª. Porque o eu tenho da 8ª camada, que é a camada da maturidade, é o seu dever de estado perante Deus, Sim, sim. certo? E se você está sendo julgado perante Deus, você está sendo julgado diante de um julgador onisciente que sabe tudo. Portanto, você não precisa convencê-lo de nada. O indivíduo na 8ª camada, ele faz tudo o que ele pode e ele não fica inconformado e batendo o pezinho porque ele não conseguiu alcançar tal coisa. Ele apenas pede perdão humildemente por o que ele não conseguiu fazer, porque ele sabe que vai ser julgado perante Deus. É muito diferente de um cara na 4ª camada, que ele sente-se humilhado e acha que Deus não gosta dele. Sim. Tá entendendo? Briga com Deus. Exatamente. Né? Então, esse problema do eu tenho que fazer isso, na 4ª camada é um eu tenho. Sim. E eu acho que o catolicismo instagrâmico é o problema da santidade a partir da 4ª camada. Basicamente, assim, eu posso estar absurdamente errado. Claro que eu posso. É só uma impressão isso que eu estou dizendo. Inclusive, é a primeira vez que eu estou dizendo. É uma impressão apenas. Mas, E se eu eu acho tivesse muito que botar a importante minha você falar disso também. pontinha porque- da unha na aposta, É. eu colocaria essa. Você Entendeu? diria isso. Então, por isso que para psicólogos e psiquiatras, as 12 camadas é uma mão na roda. O cara chega, você identifica mais ou menos ali onde ele está, você sabe, esse problema ele vai lidar desse jeito. Essa abordagem aqui ele vai lidar desse jeito. Ele vai lidar... Porque é o arco de ação que ele tem, entendeu? Perante a realidade. Então, é claro que faz toda a diferença.